nós estamos chegando justamente ao final, né, desse primeiro entendimento sobre essa questão da alma e o porquê que a alma está doendo tanto, né? Por que que a alma está doendo tanto? E isso é extremamente profundo, né? Porque eu comecei em setembro, né, finalizando o mês de agosto, no Conselho de Pastores de São João, sábado, ministrando para cerca de quase 200 ministros daquela cidade, e nós estamos falando sobre essa tragédia que está se abatendo sobre a humanidade, né? E mostrando o quanto tudo isso está dentro da palavra de Deus, né? A gente tem uma tendência a querer terceirizar a responsabilidade das coisas, né? Porém, todos nós aqui estamos implicados com aquilo que está acontecendo, né? Alguns de uma maneira, né, muito direta e outros mais direta ainda, né? Porque a Bíblia é clara, né? Nenhum de nós sofre a não ser pelas consequências daquilo que nós mesmos fizemos, né? Então, ao longo desses encontros, né, eu vim pontuando para vocês justamente isso, né? Do que se queixa o homem, a não ser do quê? Dos seus próprios pecados, né? Então, nós estamos trazendo problemas geracionais. Falamos sobre isso e vimos, né, um episódio muito interessante acontecendo agora, onde o nosso presidente foi ungido. Quem viu isso? Quem viu isso? Ah? Quem viu deve ter lembrado de mim, sim ou não? Lembrou de mim, né? Porque eu falei que o cara era um juiz. E um juiz, para poder julgar uma nação, ele tinha que ser o quê? Ungido. E, pela misericórdia de Deus, ele foi o quê? Ungido. Agora vai começar o juízo. Vai começar o juízo. Porque agora o juiz foi cheio do Espírito Santo de Deus. E é o que nós temos falado aqui. Cada um de nós está sendo chamado para entender e compreender essa dimensão espiritual, porque a nossa nação, por falta de juízo, entrou em quê? Juízo. E numa situação dessa, a única pessoa que pode resolver isso é um juiz cheio do Espírito Santo de Deus. E vimos isso acontecendo, né, isso sendo passado aí de norte a sul, leste a oeste, e passou para o planeta inteiro. Então, pela primeira vez na história, né, nos últimos 100 anos, nós temos um presidente da República que foi o quê? Ungido. Ele foi ungido para cumprir uma missão. Se vocês olharem com bastante carinho a transmissão, vocês vão ver que é algo muito diferente. O que aconteceu ali, muito diferente, né? E Deus, Ele usa quem quer, do jeito que quer e como quer. Se nós lembrarmos, né, nos períodos que Israel passou por vários cativeiros, nós tivemos Assuero sendo levantado para ser determinante no período da rainha Esther. Tivemos também Ciro, meu servo, Nabucodonosor, meu servo, tudo isso acontecendo. É só a gente olhar com bastante carinho, tá certo? Porque Deus, Ele quer exercitar a sua vontade. E no exercício da sua vontade, Ele vai fazer aquilo que Ele já tem de intenção a realizar. Então, pergunta para o teu irmãozinho, o que ele quer fazer? Isso, vamos descobrir isso juntos. Vamos lá? Abre aí, querido, abre para mim então. Então, nós chegamos no conceito da vitória. Fala comigo, vitória. Nós temos que lembrar que não há vitória sem esforço, sem luta e sem superação, né? Todos aqueles que alcançaram a condição de vitória, normalmente eles têm uma história fácil ou difícil? Fácil ou difícil, gente? Fácil ou difícil? Difícil, não é isso? Então, nós também não estamos fugindo disso. Cada um de vocês aí tem uma história bem interessante para contar. Parte da minha eu já contei aqui para vocês, né? Falei que tentaram me matar algumas vezes, falei dos acidentes que eu já sofri, falei das cirurgias que eu passei, tá certo? Esqueci de falar que quando Deus me chamou de volta, Ele me colocou numa quebra inicial de R$1 milhão, né? Eu perdi R$1 milhão para poder voltar e fazer aquilo que papai queria. Podia ter vindo
sem perder essa grana, não é isso? Mas eu fui muito teimoso. Então pergunta, irmãozinho, você é teimoso? Tem disposição para perder dinheiro? Não tem disposição? Meu Deus, aonde tiver o teu coração, né, ali vai estar o teu tesouro, não é isso? E Deus foi bom. Deus usou 2 anjos para me avisar que eu não deveria fazer o que eu ia fazer. E aí eu me lembro que eu estava em Campo de Jordão com um desses anjos, né, a pastora Carla Giovana, e aí a pastora Carla chegou para mim e disse, você não está feliz. Eu falei, é verdade, eu estou há 4 anos aposentado, eu tenho uma renda maravilhosa, eram algumas dezenas de salários mínimos que eu recebia, mas eu me sentia incomodado de ficar em casa, cuidando dela e da cachorrinha. E aí ela disse para mim o seguinte, mas você nunca ficou em casa. Eu falei, é verdade, eu nunca fiquei em casa, eu sempre fiquei andando, né, pelo Brasil aí afora, fazendo o meu trabalho como consultor, principalmente na área de consultoria empresarial. E agora eu estava muito bem e estava há 4 anos sem fazer nada. E de repente eu comecei a ser incomodado, e nesse incômodo eu disse para ela, né, no dia 27 de dezembro, me lembro como fosse hoje, e aí a gente estava em Campo de Jordão almoçando, e eu virei, Carla, eu sinto que eu tenho que fazer algo muito grande, mas é muito grande, é grande demais. E ela olhou, mas o que pode ser tão grande? Eu falei, não sei, mas é algo muito grande. E eu estou sendo impelido a fazer isso. Aí conversamos, almoçamos, viramos o ano lá, o Réveillon, voltei para o Rio de Janeiro, fui para a reunião da minha sociedade, eu era dono de uma rede de restaurantes, na minha cabeça a coisa grande era que eu ia entrar na Europa, ia entrar nos Estados Unidos, colocando a minha rede de restaurantes lá. Então, meu projeto pessoal, eu ia colocar 100 restaurantes em menos de 3 anos, saía abrindo restaurante para tudo quanto é lado, dentro do segmento que eu trabalhava, porque no segmento de gastronomia, poucas pessoas dominam o assunto como eu. Eu sou considerado um dos maiores consultores de gastronomia do país. Eu sou chancelado a nível internacional pela Associação de Churrascarias e Restaurantes de São Paulo. Então, eu não conheço ninguém que tenha essa chancela. Eu sou o único cara chancelado a nível mundial para poder entrar em qualquer uma delas e fazer tudo que for necessário para poder recuperar e desenvolver. E na minha cabeça, então, chegou a hora, estava chegando a hora de agora a gente dar uma explodida. Resultado desse processo, eu vou para a reunião com a minha sociedade e resolvo comprar na mesa uma das nossas casas, a maior casa que nós tínhamos. E aí eu cheguei para os caras e falei, ó, eu quero essa casa. Bota preço que eu estou comprando. Aí fui lá e comprei a casa, não é isso? E eu estava comprando o Titanic, fala comigo, Titanic. Comprei o Titanic, né? Feliz da vida, porque tinha comprado o Titanic. Né? E falei, daqui, agora, as coisas vão tomar uma proporção enorme. E realmente tomaram uma proporção enorme. Né? A pastora Carla foi contrária, o outro anjo, que é Alex Júnior, foi contrário. E a partir dali começaram 2 longos anos de tratamento de Deus na minha vida. Tudo o que eu implementava dava errado. Tudo que eu implementava dava errado. Tudo que eu implementava dava errado. Eu fazia a reforma e o movimento caía. Eu fazia promoções e o movimento caía. Nada dava certo. Nada dava certo. E aí, eu me lembro que num dado momento, eu resolvi levar 7 pastores. Fala comigo, 7 pastores. Isso, né? Eu ainda estava com muito misticismo na cabeça. Então, eu levei 7 pastores, fizemos um culto violento dentro da estrutura, porque o meu restaurante tinha 2 andares. O meu andar de cima era do tamanho desse templo e mais largo, pequenininho, né? Ele era bem pequeno, só o meu andar de cima, só para vocês entenderem o tamanho do Titanic. Então, bendito do Titanic, eu fiz o culto, né? Fiz tudo que eu achei que estava certo. Então, diga comigo, pensando em fazer o certo, se afundava mais. E dessa maneira, eu fui a 210 noites sem dormir. 210. A minha formação em guerrilha, eu fui guerrilheiro das Forças Armadas, e dentro de guerrilha, a gente entende que um guerrilheiro chega a aguentar 40 noites.
Nós somos treinados para situações de alto impacto, sob pressão, né? Então, uma situação adversa, a gente lida com muita tranquilidade pelo treinamento, né? Eu fiquei dias sem comer, dias sem beber, dias sendo privado, né, de liberdade, sofrendo pressão psíquica. Então, até 40 noites a gente suporta. A partir daí, a gente já entende que o indivíduo vai perder a sanidade mental. 40 noites já é algo muito alto. A partir daí, o cérebro já começa a dar sinais de pânico. No meu caso, Deus foi misericordioso, eu fui a 210, literalmente. Isso vai virar livro em breve, 210. Eu fui levado a 210 noites. Eu ia dormir meia-noite, 2 horas da manhã eu era acordado e começava a tomar uma surra até as 5 da manhã, e aí às 5 tomava o banho e ia trabalhar. E assim, noite após noite, noite após noite, noite após noite, noite após noite. Ok. Quando eu cheguei na 210ª noite, eu resolvi fazer algo inteligente. Diga comigo, o Alex resolveu fazer algo inteligente. E aí eu convido você a fazer algo inteligente na sua vida essa noite. Eu resolvi perguntar. Olha só, quando eu bati na 210, eu falei, não, agora eu quero saber o que está acontecendo. E para minha surpresa, o Espírito falou comigo. Ele falou, os símbolos. Eu falei, meu Deus, os símbolos. Os símbolos. E aí eu falei, Jesus. A minha casa era quase um museu. Você imagina o que eu tinha de símbolo dentro de casa, né? Por formação de psicólogo, tudo que eu batia os olhos eu achava lindo e trazia para dentro de casa, né? Eu estava recolhendo, ao longo de mais de 20 anos, um monte de situações de maldição. No meu entendimento, nada daquilo ali afetava em nada, porque eu não dava significado a nada, porém, era uma referência para eu parar e pensar sobre determinadas situações e culturas. Resultado, o Espírito falou para mim, né, que eram os símbolos. E aí eu perguntei de novo, por quê? E aí ele me falou Betel. Fala comigo, Betel. Isso. Então eu era Jacó, um mentiroso, agora lutando contra o anjo de Deus. Deus queria fazer a transformação da minha condição de Jacó para Israel, príncipe da casa de Deus. Porém, no meu entendimento, eu queria ser o gestor de uma grande rede de restaurantes com influência a nível mundial, em função do trabalho que eu realizava. Era projeto de Deus? Sim ou não? Era projeto de Deus, gente? Não, esse projeto era de quem? Meu. Então diga para o teu irmãozinho, deixa de ser abusado. Isso, deixa de ser abusado. Porque você só vai fazer aquilo que Deus o quê? Quiser, né? Pastor Paulo Cota me perguntou se eu vinha para cá hoje. Eu respondi para ele, se Deus o quê? Quiser. E aí eu comecei a entender isso, que eu só poderia fazer as coisas se Deus o quê? Quisesse. Ok, desci, tá certo? Com essa informação e recolhi tudo. Quando eu recolhi tudo, eu peguei uma sala de mais ou menos 5 por 6, uns 30 metros, quase 40 metros quadrados que nós temos, que é a nossa sala de jantar, e essa sala de jantar ficou tomada de tudo que eu recolhi de primeiro. Olha só, toda tomada. Quando a pastora Carla acordou, levou um susto. O que é isso? Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Você olha aí o que você quer, que o restante eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir e queimar. E aí ela falou, olha, nada disso eu queria. Tudo isso você que comprou. Rápido, na época, eu estimo que eu devo ter quebrado e queimado perto de $20 mil. Tá certo? Foi o que aconteceu. Tá certo? E aí, fomos lá, começou quebra-quebra, a menina que nos ajudava era missionária, ficou animada, tu imagina, animada, vamos quebrar, vamos queimar, quebramos, queimamos, aquela coisa toda, dei aquela respirada e falei agora, o problema se resolveu, sim ou não? Não, o problema ainda é ficar mais intenso, porque isso era só o início da manhã. Naquela manhã, uma gerente minha estava numa trabalhista, e essa trabalhista era a meu favor, e ela, por dizer que não conseguiu falar comigo, a trabalhista foi revertida contra nós, porque eu tinha mandado fazer o acordo de uma maneira e eles não fizeram. Resumo, caiu a última gota no copo e ele transbordou.
Deu um transbordo. Naquilo que deu o transbordo, eu estou indo pegar o meu filho na escola com a esposa, e aí eu estou falando com um amigo meu no Sul, que acompanhou um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu me decepcionei com o Evangelho, por causa de ter sido nomeado uma coisa e eu ter entendido de outra maneira. Fala comigo: imaturidade emocional e espiritual. Ok. Esse amigo tinha participado desse episódio há 27 anos atrás. Diga comigo, a testemunha. E agora, essa testemunha de 27 anos atrás, ele estava vivo para eu dizer para ele o seguinte: olha só, está acontecendo isso, isso, isso. Alex, o que você tentou? Falei, ó, cara, eu tentei isso, eu tentei isso, eu tentei isso, eu tentei isso. Eu tentei todas as técnicas que nós dominamos e o problema não se resolveu. E aí eu virei para ele e disse: olha só, eu tenho um chamado. Diga para o teu irmãozinho: eu tenho um chamado. Eu sou vocacionado. Isso é muito sério, gente, né? E eu descobri isso da maneira mais difícil possível, né? E aí, esse chamado e essa vocação estava diante de mim há 27 anos atrás. Olha só, hein? Fala comigo: um ministério atrasado. Porque era para ter sido cumprido há 27 anos atrás. E aí, eu fiz um acordo com Deus, e no meu acordo eu vou fazer do meu jeito, o Senhor vai me abençoar do meu jeito, e do meu jeito eu vou cumprir o acordo. Beleza, eu quebrei o acordo quando me aposentei. Então diga comigo: o que você fez de propósito, não quebre. Ok, não quebre, porque isso vai gerar o quê? Consequências. E no meu caso, as consequências vieram rápidas, né? Em 4 anos, elas se apresentaram, e se passou 2 anos de tratamento até aquele dia. Aquele dia era um 17 de abril, 16 para 17 de abril, de algum tempo atrás. E o resultado disso foi que eu fui parar agora dentro de um culto de libertação. Eu tinha ouvido falar desse culto, já tinha mandado pessoas para lá, e agora quem estava indo para lá era quem? Eu. E aí, quando eu chego no culto de libertação, não é isso? Eu observo algo muito interessante. Todo mundo que estava na libertação estava bem ou mal? Bem ou mal? Bem mal. Bem mal. A começar do pastor dirigente. Então estava todo mundo bem mal. Porque, como eu trabalho com leitura corporal, mesmo todo arrebentado, com 210 noites, eu tinha sensibilidade para olhar e saber o que estava acontecendo dentro do ambiente. E eu falei: meu Deus, aonde eu estou? Aí rapidinho veio a resposta: você está no porão do Titanic. Você agora está no porão e não tem DiCaprio. Não tem DiCaprio. E essas pessoas não sabem para onde estão indo. Meu Deus! Ok. Naquele momento eu tenho uma experiência muito interessante com Deus. O anjo desce, ele me abraça e começa a me dar o consolo que eu precisava diante de toda a tragédia que eu tinha me provocado. Quem provocou a tragédia? Quem provocou a tragédia? Eu. Então fala comigo: arrogância, prepotência, presunção, soberba. Ok, aí você me definiu, não é isso? Eu já tinha lido 3.000 livros, né? 60 cursos de extensão, mais de 1 milhão de pessoas treinadas no Brasil, 360 empresas em consultoria, e eu era considerado uma sumidade em várias áreas, inclusive pelo governo federal, e alguns segmentos dele. Então, na realidade, na minha cabeça eu tinha solução para tudo. E, de repente, eu fui colocado numa situação de tratamento. E aí eu me vi na condição de Jó, agora, perdendo aquilo que eu tinha construído ao longo de décadas, e agora estava também diante de um problema de saúde, porque agora eu tinha descoberto o que era depressão e o que era síndrome de pânico. No meu caso, da pastora Carla, aconteceu uma coisa de uma maneira muito interessante, porque diante do nosso ortomolecular, nós fizemos juntos. Não existe isso na literatura ainda. Vai existir quando eu escrever e colocar essa parte, né? Não existe. Nós fizemos juntos
a síndrome de pânico, no mesmo instante, no mesmo momento, e no lugar certo, diante do cara certo, o nosso médico ortomolecular. E aí ele falou: Alex, você sabe o que está acontecendo? Eu falei: eu sei. E aí ele falou: você vai ter que agora entregar a gestão dos seus negócios para terceiros, e você tem que se afastar de tudo, porque você vai tomar decisões erradas. Ok, dessa maneira foi feito, porém, quem eu coloquei me ajudou ou me prejudicou? Ajudou ou me prejudicou, gente? Ajudou ou prejudicou a gente? Isso, ajudou um pouco mais, né? Isso, ajudou um pouco mais, porque era projeto de Deus. E aí o resultado disso, em resumo, a conta só foi o quê? Aumentando, aumentando, aumentando. E aí chegou um momento, já era virada de ano, a Carla já estava sem levantar da cama 30 dias, a situação dela ficou infinitamente pior do que a minha, eu estava segurando mais ainda, ela sentiu o baque, e aí eu falei: Carla, nós temos que ir ao psiquiatra, né? Porque agora agarrou. Esse estado que nós estamos, nós temos que tomar alguma coisa. Ok, resultado, fomos a um psiquiatra, e o rapaz foi extremamente gentil, e disse o seguinte: o seu quadro realmente é muito complicado, porém, eu vou te passar essa medicação. Se ela não te matar, você vai sair disso. Eu falei: pô, tu me ajudou de monte, se a medicação não me matar. Né? E ele falou: só que eu estou viajando para a França. Eu só vou voltar daqui a 30 dias. Eu falei: meu Deus! Ele prescreveu a medicação e foi embora. Ok. E aí, realmente, a medicação era top de linha. Tomei a medicação, no primeiro dia deu aquela turbinada. Consegui entrar no jogo de novo, peguei a pessoa que estava à frente dos negócios, reorientei, falei com sócios, quer dizer, eu já estava 90 dias incomunicável, irmão, 90 dias incomunicável. Aí tomei um monte de medida, e aí, faça isso, faça aquilo, 4 horas de reunião, e modifica isso, acerta isso, aquilo outro. O cérebro voltou na atividade, porém, no segundo dia, aconteceu que o médico falou para mim que poderia acontecer. A pressão foi lá em cima. E aí a medicação quase que me matou. Resultado, eu tive que parar a medicação. Falei: meu Deus, eu não posso tomar medicação. O que eu vou fazer? Resultado, desse janeiro, a coisa avançou até um abril. Olha o que aconteceu. Desse janeiro, isso foi até um abril, quando eu fui lá e me rendi ao nosso Deus. Olha o termo que eu estou usando. Qual foi o termo que eu coloquei? Rendição. Porque rendição significa o seguinte: você agora vai se submeter. Meu Deus. Sujeitai-vos a quem? A Deus. Resistir a quem? Ao mal. E o diabo vai o quê? Fugir. Estava ali nascendo um ministério de resgate e de ataque. Né? Então, nós estamos agora dentro de uma Assembleia de Deus, é isso? A minha origem é congregacional, e começava um estágio dentro da Assembleia de Deus, diante de pessoas que atuavam em libertação há 40 anos. E há 40 anos a conta não fechava. 40 anos a conta não fechava. E aí eu cheguei com uma missão específica: fechar a conta. Em 60 dias eu comecei a explicar tudo o que estava acontecendo. Quem estava à frente se assustou, falou: cara, mas como é que tu sabe tudo isso? Eu falei: eu estou aqui sentado observando o que vocês estão fazendo. E aí eu vou anotando tudo que vocês estão fazendo. Os problemas são esse, porque essa formação eu já trazia, eu já vinha pronto. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, né? Eu tinha me transformado numa sonda e numa arma de combate, de destruição das trevas, porque eu tinha muita informação. Então diga comigo: Deus quer usar o que você sabe. Sim ou não? Vamos lembrar de Moisés. Moisés, ele era engenheiro. Moisés, ele era príncipe. Moisés julgava o Egito. Por que Deus não pegou alguém que estava lá, né, quebrando pedra?
porque a missão era específica. Diga comigo, missões específicas. Ok. A mesma coisa acontece com José no Egito. Observa que José é o primeiro consultor da história, tá certo? O primeiro consultor da história, e ele recebe de Deus uma missão específica, né? Ele tinha que salvar o Egito e salvar todo mundo antigo, inclusive a sua família. Porém, a chegada dele até lá foi fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Então, pergunta ao teu irmãozinho, como é que está sendo a tua caminhada? Não é isso? Porque se a tua caminhada está sendo fácil, você não vai chegar a lugar nenhum. Se ela está sendo difícil, é sinal de que existe um propósito. Fala comigo, propósito. Isso, porque agora nós estamos diante de um propósito. E dentro desse propósito, o que o Senhor quer para mim e para você é o quê? O que Ele quer? O que Ele quer? O que Ele quer? É que a gente faça o quê? Vitória. Só que o problema nosso de vitória está muito ligado ao nosso conceito dos bens materiais. E Deus está se lixando para a tua questão material. O Senhor está se lixando para a questão da sua saúde física. Ele está se lixando para a sua família. Meu Deus, Alex! Então o que Ele quer? Ele quer a sua obediência. Então diga comigo, não vai haver vitória, não vai haver prosperidade, não vai haver saúde, não vai haver transformação, se não houver o quê? 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 E aí você é desobediente. Meu Deus! Jesus! E o pai corrige a quem ama, com muito carinho. Ele usa o quê? O que ele usa? A Bíblia diz? Açoites. E aí Deus começa a nos açoitar. E aí a gente fica tentando entender o porquê que as coisas não estão andando na nossa vida. A gente quer entender porquê dessa pandemia psicossomática, a gente quer entender porquê que tanta gente está deprimindo, porquê que tanta gente está fazendo suicídio, e o processo é extremamente simples, né? Comeu errado, bebeu errado, não tratou as suas emoções, está cheio de ressentimento, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de amargura, cheio de culpa. Vai dar bom ou vai dar ruim, gente? Vai dar bom ou vai dar ruim, gente? Vai dar muito ruim. Casou com quem não deveria. Mamãe, papai, todo mundo disse, isso é enviado do capeta para a tua vida. E aí a pessoa foi lá e resolveu fazer do jeito que dela. E aí deu ruim. Mas não deu ruim sozinho para ela, né? Que para dar ruim legal tem que ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. A coisa tem que ganhar uma proporção o quê? Maior. Pouca desgraça, meu pirão primeiro, né? Assim que o pessoal fala aí fora. Então, a parada tem que dar muito ruim. Resultado, começou a dar o quê? Ruim. E agora nós vamos entender como lidar com isso na dimensão espiritual. Vamos lá, filhão? Pode virar agora para mim? Vira aí para mim. Ok. Primeira pessoa que você tem que vencer é quem? Quem que você tem que vencer? Quem que você tem que vencer, gente? Então, diga comigo. Hoje eu tenho uma missão extremamente específica. Eu tenho que vencer o meu maior inimigo. Quem é o meu maior inimigo? Quem é o meu maior inimigo? Quem é o meu maior inimigo? Isso. Então, eu tenho que vencer a mim mesmo. E aí, observa que por eu ser mau caráter, por eu ter problema na minha alma, eu boto a conta no outro e no capeta. Não é isso? A gente vai lá e responsabiliza Satanás por tudo. E aí, se olharmos Romanos 1, está listado as obras da carne. E nas obras da carne não aparece Satanás. Inclusive tem um termo que eu acho muito interessante ali, que fala em malignidade. E ele bota isso como um atributo humano, carnal. Então ele diz que o ser humano é cruel. Davi é consultado se ele queria cair na mão dos homens ou de Deus. Ele responde na mão de quem? De Deus. Porque Deus tem o quê? Misericórdia. E os homens não têm o quê? Misericórdia.
Então, ele sabia que o homem era cruel. Então, pergunta para o teu irmãozinho, qual é a maldade da semana? Isso, né? O que você anda aprontando? O que você anda aprontando? Não é isso? Porque quando a gente é mal, a gente sabe, sim ou não? Sim ou não, gente? E aí a Bíblia me diz que da maneira que eu julgo, eu vou ser o quê? Vou ser julgado. É simples assim, ok? Vira aí, querido, por favor. Ó, eu tenho que mudar o quê? Gente, agora pegou. Caráter de 0 a 7 anos. Já está formado, é o hipotálamo. Já está lá registrado. A estrutura cerebral já está feita. Ele já é mal de natureza. Livro de Jeremias. Como vocês vão ser bons se forem ensinados a serem o quê? Maus. Dentro de casa, papai maltratava a mamãe. Mamãe maltratava papai. Eu cresço, vou fazer o quê? Maltratar. Lá em casa todo mundo gritava, todo mundo xingava, todo mundo brigava. Quando eu chego na vida adulta, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir. Inclusive, o poeta da vida fala, né, cometendo os mesmos erros dos meus pais. Né? Tem uma música muito legal, secular, que ela fala sobre isso. Que aí o poeta se dá conta que num dado momento, tudo que ele dizia que estava errado, ele agora se vê fazendo. Eu ouvi algo em clínica muito interessante. Um adolescente dizendo para mim o seguinte, Alex, você sabe por que os adolescentes não confiam nos adultos? Eu falei, não, porque eles mentem. Meu Deus! Eles dizem uma coisa e fazem o quê? Outra. Como nós vamos confiar nos nossos pais? Pouco ou muito sério, gente? Pouco ou muito sério, gente? Muito sério, porque agora nós estamos com pessoas que estão pensando e observando a nossa má conduta dentro de casa, nas relações que nós estamos estabelecendo. E agora os nossos filhos estão perdendo o controle. Ninguém consegue segurar um cavalo agora que se rebelou e entra numa de correr. E detalhe, nós estamos falando de crianças com 8, 9, 10, 11 anos apenas de idade, gente. Totalmente descontroladas e desequilibradas. Fala comigo, na casa do vizinho, na casa da minha cunhada, não na minha casa, não na minha casa. Então você observa onde é que isso vai parar, não é isso? Vamos lá, vira aí, filhão, por favor. Ser proativo, isso é outro problema grave, né? Nós somos reativos, entenda-se isso, né? Primeiro as coisas acontecem, depois elas acontecem, de novo elas acontecem, para só então nós resolvermos fazer alguma coisa. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Orientação da OMS, 2 semanas, você ficou esquisito, você tem que pedir ajuda. Você tem que procurar agora um profissional da área de saúde mental para ele avaliar a situação, se for o caso, pedir o suporte de alguém da área física também. Quantas semanas? 2. Então, pergunta do irmãozinho, há quanto tempo tu é esquisito? Isso, né? Porque nós vamos encontrar um monte de gente que já está em sofrimento há muito tempo. Né? Ele já está com problema de insônia, problema de irritabilidade, ele já está com problema de memória, tem problema de concentração, ele tem alteração de humor, ele tende ao isolamento, ele está com alteração no apetite, ele já perdeu, no caso daquele que tem vida sexual adulta, casado, a libido, quer dizer, já não tem mais desejo sexual pelo parceiro, ele está o tempo inteiro se afastando das responsabilidades. Significa que ele já está o quê? Doente. Pouco ou muito doente? Pouco ou muito doente, gente? Muito doente. E isso está acontecendo nas casas, ok? Filhos estão ficando trancados dentro dos seus quartos. Mulheres já não estão interagindo com seus maridos. Maridos chegam em casa e não conversam com mais ninguém. Então, nós temos um verdadeiro isolamento num grupo de 3, 4, 5, 6 pessoas que moram dentro de uma casa. Não há comunicação e não há manifestação de afeto. Fala comigo, a peste já chegou. Ela já está instalada nessa família, sim ou não? Ok. A igreja é o reflexo das famílias, sim ou não? E o sacerdote é o reflexo do povo, sim ou não?
Então, se o povo está doente, como é que está o sacerdote? Como é que está o sacerdote, gente? Doente. E aí os nossos pastores estão fazendo quadro de depressão e também estão optando pelo suicídio. Tudo isso nós estamos acompanhando. Só não vê quem não quer o quê? Ver. Jesus dizia que o pior cego é o que não quer ver e o pior surdo é aquele que não quer o quê? Ouvir. As pessoas estão se cegando e também fechando a escuta para aquilo que está acontecendo. E a situação é pouco ou muito grave, gente. Pouco ou muito grave, gente? Muito grave. Vamos lá então, vira aí, por favor, filhão, vira aí. Dentro do conceito, agora nós vamos pegar as 4 estações da alma. Vai lá, joga para mim. Primeira coisa, você tem que saber quem você é. Segunda, pode abrir, para onde você está indo. Terceira, como você vai. E a quarta, quando você vai. Essas são as 4 perguntas do combatente. Quem foi militar, né, teve que aprender isso, você teve que entrar no sangue. Você tinha que raciocinar rápido sobre essas situações. Então, você tinha que saber que você tem uma missão, essa missão é específica, você faz parte de uma determinada tropa, você tem um conjunto de atribuições, você tem que saber para onde você está se deslocando, como você vai fazer isso e qual é o tempo para execução disso. Então diga comigo, o tempo é o meu patrimônio, eu recebo, não acumulo, não recupero. Esse é o tempo, né? Então o nosso tempo de vida se resume no agora. Ok? Nós não temos futuro. E o passado já o quê? Passou. Só que cada um de nós aqui gasta um tempo enorme pensando em quem? Pensando em quem, gente? Ou a nossa cabeça está no passado, ou ela está onde? No futuro. E aí o resultado é que eu deixo de viver quem? O agora, o presente. Ok. E tenda-se isso, né? Eu desperdiço os últimos momentos de vida que eu tenho, porque é desse jeito, a nossa vida vai ser retirada de cada um de nós em milésimos de segundo, são frações de segundo, e a vida vai abandonar o seu corpo. É dessa maneira que vai acontecer para todo mundo, fica bem tranquilo, na hora da sua partida, né, o seu desligamento é em milésimos de segundo, você passa pelo start de sofrimento em algumas situações, porém, o apagão, quando ele acontece, ó, tutum, ele apagou e ele desligou. E a vida simplesmente desapareceu. Ok? Hoje, inclusive, eu tive um relato de um rapaz que com 36 anos, ele infartou no ato sexual com a companheira dele. E aí ele morreu no ato sexual. A companheira está em depressão profunda. Você imagina, né? O que aconteceu com a menina quando o camarada esbugalhou o olho e parou. E quando parou, ele estava o quê? Morto. Não é isso? Alguém vai dizer que quer morrer desse jeito. Meu Deus! Eu já li uma meia dúzia aí, hein? Rapaz! Você está sendo egoísta, você está esquecendo de quem fica. Foi o caso do rapaz. Né? Agora nós temos a menina em depressão, o quê? Profunda, né? Marcada por uma cena que ela não vai esquecer nunca mais na vida dela. Não tem como esquecer uma cena dessa, né? Vai ter que ressignificar essas memórias. Vira aí, filhão. Pode virar. Vira para mim. Toca aí, por favor. Ok. Então, nós temos que fazer uma tomada de decisão. Essa é a proposta desses dias aqui. O dia é quando? O dia é quando, gente? O dia é quando? Hoje. Ok. O momento é em cima do que eu preciso fazer. Ele teria que ser feito quando? Teria que ser feito quando? Esse é outro problema grave. Alex, e a dieta? Não, eu começo semana que vem. E a academia? Não, na virada do ano. E a escola? Não, vou fazer daqui a 2 anos. Gente, brincou. Não há projeto de médio e longo prazo. Diga comigo, todos os meus projetos têm que ser de curto prazo. Porque é dessa maneira que você vai conseguir os resultados na sua vida. Porque as coisas na sua vida, elas acontecem no curto o quê? Prazo. É dessa maneira que acontece, ok? Vamos lá, vira aí, filhão, pode virar. Eu tenho um inimigo, sim ou não? Esse inimigo quem é? Não, esse já foi vencido, está na outra fase. Isso aqui já é outra fase. Isso já é outro inimigo. Quem é o meu inimigo agora? Satanás. Então agora eu tenho um inimigo fora de mim. O primeiro inimigo que eu tenho que vencer está dentro de quem?
de mim. Na sequência, eu agora vou lutar contra quem? Satanás. Eu não posso lutar com Satanás se eu estou todo arrebentado. O problema do pessoal, principalmente de libertação, é isso. Nós temos muitos obreiros de libertação que acabam até manifestando o diabo depois de anos atuando em processo de libertação. Me pergunta assim, Alex, por quê? Chaga emocional e legalidade. E aí o indivíduo ele vai para o front e ele está com uma série de situações mal resolvidas. O nome desse camarada é Sansão. Tá? Ele começa a fazer um monte de concessões. E o resultado dessas concessões nós já conhecemos. O cara fica o quê? Cego. Ok? Ele fica cego. Por causa justamente das concessões. Então diga comigo, toda vez que eu ceder espaço, eu caminho para a cegueira espiritual. Sim ou não? Ok, vamos lá? Pode virar, filhão. E aí, nessa tomada de decisão, eu só posso vencer esse inimigo se eu for cheio de quem? Cheio de quem? Cheio de quem, gente? Do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo, ele não habita na bagunça, ele não habita na imundície, ele não concorda com as coisas erradas que nós estamos fazendo. Ficou fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Ficou extremamente complicado. Porque agora eu quero resolver situações que eu só vou resolver se eu for cheio de quem? Do Espírito. Para eu ser cheio do Espírito, eu tenho que renunciar. Alex, adianta jejuar? Vocês viram aí nas mídias sociais, né? Foi amplamente divulgado, pelo menos no dia de hoje, né? O fato de um amigo nosso, de púlpito, em púlpito, ir lá e massacrar o tecladista. Acho que é por isso que o tecladista não quis ficar hoje aqui comigo, né? Tudo que é tecladista agora está desesperado, né? Está com medo de tomar uma bordurrada em público. E aí, o resultado é que agora alguém foi exposto publicamente, porque quem estava no púlpito estava sadio ou doente? Sadio ou doente, gente? Extremamente doente. Meu Deus, mas eu jejuei, doente. Mas eu faço com excelência, doente. Gente, nós temos que entender que a doença, ela não está deixando ninguém de fora. Meu Deus, isso é muito grave, gente. E agora você tem que estar ligado e ver os sinais da doença. Quando eu vi a cena, eu falei, meu Deus, está doente. Precisa de tratamento. E precisa de tratamento rápido. Porque agora o dano vai ser pequeno ou grande? Pequeno ou grande, gente? Pô, um tempo atrás teve um que apareceu falando um monte de besteira e aí depois foi se desculpar das besteiras que falou. Meu Deus! Quer dizer, ele surtou e ninguém viu. Quem não viu? Quem estava do lado dele. Então diga para o teu irmãozinho, se você der sinais de surto, fique tranquilo, eu vou te dar uma bordoada. Isso, você vai chamar o cara para a realidade. Você tem que dar um sacode de realidade nele, né? Eu fui militar, nós temos uma técnica maravilhosa nas Forças Armadas quando o cara faz surto. A gente vai lá e dá na cara dele. Bum! Não é isso? Na Marinha a gente dá chicotada. A Marinha vai lá e dá chicotada e o cara sai do surto. Meu Deus! E acabou o problema. Ele cai na realidade, porque agora ele tomou um choque e aquele choque botou ele para pensar. Imagina, né? Se nós, os pastores, resolvemos ajudar vocês com todo esse carinho. Vai ser uma festa. Sim ou não? Sim ou não? Forma fila, irmão. Forma fila. Vamos lá. Bota lá e pá, 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 pá. E aí, meu Deus! Todo mundo curado e liberto. Jesus! O problema se resolveu. Não é isso? Porque ele agora caiu na realidade. Por quê? Tu está fazendo tudo errado, cara. E tu está querendo que o divino resolva. Vou te contar um segredo. O chefe não vai resolver. O chefe não vai resolver. Não tem acordo com o chefe você fazendo as coisas o quê? Erradas. Você tem que parar de fazer a coisa o quê? Errada. Esse é o primeiro princípio. Fala comigo. Princípio. Princípio. Se você cumprir os princípios, você está fora das sentenças.
Você não cumpriu os princípios, você já cai nas ordenanças. Fala comigo, ordenança. Depois das ordenanças são sentenças. E sentenças acontecem na vida física, emocional, social, financeira e espiritual, gente. É dessa maneira. Essas 5 áreas da nossa vida, elas sofrem as consequências das sentenças. Por quê? Porque quebramos princípios e quebramos ordenanças. Princípios e ordenanças. Quebrou isso, sobra o quê? Sobra o quê? Sentenças. Ok. Vamos lá, pode virar, filhão. Vira aí pra gente. Ok. Então, agora nós chegamos nas estações. Primavera, verão, outono, inverno. Abre para mim. A primeira delas é o amor. A segunda, vontade. A terceira, fruto. E a quarta, reflexão. Estamos saindo justamente do inverno, que é o processo da reflexão. Então, cada uma dessas estações, elas têm um ensinamento para nos dar. Primeira coisa, eu tenho que aprender o quê? A amar. Amar quem? Amar quem me faz mal. Amar quem? Quem me amaldiçoa. Amar quem? Quem tenta me prejudicar. Amar quem? Quem está contra mim. É fácil essa aprendizagem, gente? Sim ou não? Extremamente difícil, mas fica tranquilo, você tem 3 meses para aprender. Não é isso? Você tem 3 meses, que é o tempo em média que dura uma estação, para você aprender. Na sequência, eu tenho que aprender a administrar a minha vontade. Fala comigo, vontade. Vontade é comer açúcar, comer sal, comer farinha, tomar refrigerante, né? A minha vontade é me destruir. Meu Deus! Jesus! A minha vontade é ficar na cama, vendo o tempo passar. Não é isso? Então, a minha vontade age contra a minha necessidade. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ó, quantas pessoas foram vencidas no dia de hoje pela sua vontade? Quando eu vim para cá, ainda falei com a esposa, eu falei, rapaz, o público que der é só misericórdia. Essa galera quer alguma coisa, porque com a chuva que estava caindo, torrencial, com a gota da chuva gelada, que parecia gelo caindo do céu, eu falei, meu Deus, o Rio de Janeiro, né, todo travado, não é isso? Eu falei, cara, quem chegar é Deus mesmo, os caras estão vindo porque Deus está mandando eles vir. Então diga para o teu irmãozinho, você já começou bem. E aí agora você é chamado para dar o quê? Fruto. Alex, qual é o fruto? O fruto é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa com quem? Amor. E aí ele diz que na sequência vem o quê? Paz. E aí na sequência ele diz que o cara tem o quê? Gozo. Observa a sequência. Você vai ver que a fé só vai aparecer lá na frente. É o 7º quesito, é a fé. Todos os outros, eles vão se seguindo. Ele diz que você vai ter agora benignidade, ele diz que você vai ter bondade, e por final, ele diz que você vai ter temperança, ou seja, você vai ser uma pessoa equilibrada. Significa que você vai ser manso. E os mansos vão herdar o quê, gente? Os mansos vão herdar o quê? O reino da onde? Reino da onde? EBD nível 10, irmão. Vai herdar o reino da terra. Terra. Manso herda a terra. O céu é para os santos. A terra é para os mansos. Os mansos não vão infartar, não vai fazer AVC, não vai fazer derrame, não vai fazer Alzheimer, não vai ficar ansioso, não vai deprimir, não vai fazer síndrome de pânico e não vai tentar o suicídio. Meu Deus! Fala comigo, mansidão. Então, pergunta para o teu irmãozinho, por que tu tira onda de brabo? Por que a tua cara é tão feia? Pergunta para ele, por quê? Você é feio desse jeito ou você está fazendo esforço? Não é isso? Porque quando eu vou andar lá no Santa Cruz, amanhã não, quinta-feira é dia, o pessoal está de cara fechada, meu Deus! Eu chego no metrô, os caras estão com a cara mais fechada ainda, Jesus! Eu ando pelo centro do Rio, está todo mundo... Falei, meu Deus, eles estão a ponto de explodir. Na realidade, eles vão implodir. Então, diga comigo, a mansidão é o meu passaporte para o céu. Porque quem não der fruto vai ser arrancado e queimado. Meu Deus, não serve para nada. Jesus,
Então diga para o teu irmãozinho, você tem cara de imprestável. Isso. E aí, se você for imprestável, você vai ser queimado. Vão te queimar tudo. E aí você é chamado para uma reflexão. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, sou chamado para uma reflexão. Nós ficamos aqui em 5 encontros fazendo uma reflexão. Nessa reflexão, meia dúzia de uns 100 fugiram. Meu Deus! Batalha de Gideão. Jesus! Cadê o povo? Correu. Então diga para o teu irmãozinho, você está dentro do grupo escolhido. Não é isso? Porque você sobreviveu. Ou tu gosta de apanhar muito, tu tem uma relação sadomasoquista com o púlpito, ou realmente o Espírito Santo de Deus mexeu no teu entendimento, para você poder estar hoje aqui. Sim ou não? Sim ou não, gente? Porque é dessa maneira. Porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu não posso te convencer de nada. Se alguma coisa está mexendo na tua cabeça, tu pode ter certeza, é o Espírito de Deus. Eu só sou o veículo, só sou o canal para que essa mensagem chegue até você. É dessa maneira. Inclusive o pastor Paulo Cota disse para mim que hoje ele tinha vindo para aprender comigo. Aí eu respondi para ele, eu vou aprender com o Senhor, porque quem vai ensinar é o Espírito de Deus. Se não for o Espírito de Deus trabalhando aqui, eu estou perdendo meu tempo. Então diga comigo, Espírito Santo, me faça entender. Esse é o princípio da reflexão, ganhar entendimento. Vamos lá, filhão, vamos ver para que a gente precisa disso. E aí vamos juntar as estações. Primeira, a ideia é o medo. Então diga comigo, meu medo. E aí, veja bem, eu quero que você seja, né, sincero comigo, né? Você tem medo, e aí medo é normal. O problema é fobia. Fobia que é o problema, porque ela te bloqueia. Medo é normal. Eu não vou vir para cá e vou pular por causa das minhas cirurgias, porque eu posso me estabacar todo. Tá certo? Então, eu tenho medo de me jogar e me machucar. Então, o medo me ajuda. O medo me ajuda. Porém, se eu tiver na necessidade de saltar e não fizer isso, significa agora que eu estou sendo bloqueado na ação. Então, diga comigo, quando me bloqueia, me faz mal. Vamos lá, filhão, vira aí. Segundo, raiva. Ok. E aí, entenda-se raiva, agressividade. Fala comigo, agressividade. Isso, né? Jesus era um cara extremamente ponderado, sim ou não? Até o episódio do templo. No episódio do templo, ele chegou e rebocou todo mundo. Então fala comigo, aquela ação foi agressiva. Sim ou não? Porque ali era um limite curto. Ele foi lá e colocou um limite curto, diante do que os religiosos estavam fazendo com as coisas do Pai, com as coisas de Deus. E aí ele chegou rebocando. Observa que Jesus tinha paciência para o iletrado e ele batia forte naquele que achava que sabia alguma coisa, né? Os senhores da lei, né? A figura dos fariseus e saduceus, e ele chamava a galera, né, de uma maneira extremamente carinhosa. Vocês lembram como é que ele chamava? Não, ele usava um termo mais forte. Vocês não lembram, não? Hipócrita e o quê? Não lembram, gente? Gente, isso é falado direto. Hipócrita e o que mais? Vocês são o quê? Falsos. Então, ele chamava de falsos e de quê? Hipócritas. Não é isso? Porque vocês dizem uma coisa e fazem o quê? Outra. Dicotomia espiritual. Né? A gente conhece dicotomia emocional, porque o indivíduo diz uma coisa e acaba fazendo o quê? Outra. No mundo espiritual nós temos a mesma coisa. Então nós temos pessoas que são dicotômicas. Elas têm o discurso da piedade e na realidade as obras dele são piores do que as obras dos infiéis. É disso que Jesus está falando. Vamos lá então. Raiva, sequência. Vamos lá. Alegria, pode abrir o outro. Tristeza e abrir o outro. Luto. Então diga comigo, todas essas emoções compõem a minha central
de emoções. Então essas emoções fazem bem ou mal? Bem ou mal, gente? Bem ou mal? Só fazem bem. O problema é o gerenciamento dessas emoções. Percebeu? A nossa dificuldade é na gestão das nossas emoções. Isso aconteceu lá na nossa casa, na nossa relação com papai e mamãe, de quem cuidou de nós. Então, diga comigo, essas pessoas causaram dano, ok? Inclusive, alguns de nós vieram de famílias tóxicas, né? No momento atual, está sendo discutido muito na psicologia, as famílias tóxicas, ok? Aonde você agora tem uma mãe que é borderline, que é sociopata, psicopata, um pai que é alcoólatra, que é drogado, um abusador, ok? Com relações abusivas, causando destruição ao psiquismo dos filhos. Olha só o que está em curso, ok? A ponto que a nossa sociedade criou agora, né, um instrumento legal, que é o Código da Infância e da Adolescência, para proteger os filhos dos pais. E pior do que isso, criou uma dizendo agora que nós deveríamos proteger os pais dos filhos, o Estatuto do Idoso, e a Maria da Penha para proteger agora a mulher do marido. Tudo isso está em curso. Isso vai se resolver, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, porque você não controla isso por força de lei. Você não vai conseguir controlar essas relações por força de lei. Abre lá, filhão. Vamos lá? Ok. Crescendo, então, nas estações, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Superação. Essa é a parte difícil da história, por causa da nossa acomodação. Segunda coisa, eu tenho que aprender a dependência. Eu tenho que ser dependente de Deus, ou eu vou seguir a morte física e espiritual. Vira lá, filhão. Vamos lá? Pode virar. Isso. Viver nas estações, então. Primeira estação, então, é qual? Qual é a primeira estação, gente? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E qual é a quarta? Porque Deus é o quê? Porque Deus é o quê, gente? E aí observa o quanto nós estamos distante disso. Porque quem ama se importa. Quem ama não faz mal. Quem ama não destrói. Esse é o princípio. Na realidade, quem ama reconstrói. É dessa maneira. Toca aí, filhão. Vira aí para mim. Ok. Na sequência, chegamos aqui. Então, eu quero que você que esteve comigo ao longo desses dias aqui, se você entendeu tudo isso, você fique de pé, tá? Nós vamos estar orando juntos em cima disso, ok? Nós queremos, né, fazer uma ministração sobre a tua vida, né? Eu gostaria que você saísse do teu lugar, né? Viesse aqui para frente, eu já sou o primeiro a estar aqui, porque na realidade esse é um inimigo que a gente tem que vencer ele em solo, né? Eu gostaria que você saísse de onde você está, né? E você viesse para cá, você que entendeu que você tem a necessidade de fazer algo por você, pela sua casa, pela sua família. Não fique aí não, fique não. Você venha para cá, porque nós vamos fazer todo um derrame agora do céu para a terra. Nós vamos nos posicionar em solo. Isso é muito importante. No mundo espiritual, a Bíblia me diz que o que eu ligar aqui, né, vai ser ligado no céu, o que eu desligar aqui vai ser desligado lá. Então, não fique na dúvida, você venha para cá, porque depois de mim, quem vem atrás de você é o capeta, pode ter certeza disso. O problema está batendo na casa de todo mundo, né? Não se coloque fora do problema. Nós estamos vendo isso acontecendo em várias famílias e todos os dias. Nós estamos com pessoas que estavam tecnicamente bem e no minuto seguinte, eles foram lá e tentaram se matar e alguns chegaram a óbito. Dessa maneira que está acontecendo. Nós temos muitas pessoas já sofrendo de tristeza, de melancolia, de irritabilidade, de insônia, e as pessoas estão tentando administrar esse conflito. Você não vai conseguir administrar isso sozinho. Isso não se resolve sozinho. Então diga comigo, a primeira coisa é pedir ajuda. Tá certo? E aí, o que nós colocamos para você é que essa ajuda só vai funcionar se ela vier da onde? Se ela vier da onde? Vier do céu. Então diga comigo, a palavra do meu Deus é suficiente para agir
no ambiente que eu estou inserido, mudando, transformando, alterando a realidade da minha vida, da minha família, do meu ministério. O meu Deus tem um olhar direcionado para mim, para a minha casa, para a minha vida. E nessa noite, e neste lugar, eu vou me entregar nessa dimensão espiritual e vou viver o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o agir do Espírito Santo, Santo, Santo de Deus na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu não vou sair daqui da maneira que eu entrei. Eu agora vou me sujeitar a Deus, e vou resistir às ações do mal na minha vida, na minha família, no meu ministério. Esta noite eu vou me levantar para reconstruir os muros que precisam me separar do mundo, do mal. E o meu Deus vai me capacitar. Então você vai orar comigo em cima disso. Você ainda vai ficar aí? Você tem certeza que você vai ficar aí? Se fosse você, venha para cá, hein? Venha para cá, não fica aí não, venha para cá. Não tenha dúvida não, pode vir, gente, pode vir para cá, pode vir, não tenha dúvida não, venha para cá, saia do lugar de vocês, pode vir, venha para cá. Não resista ao Espírito Santo de Deus não, gente. Uma coisa que eu tenho aprendido é que quando o Espírito fala, você obedece! Você tem que obedecer! Você para de ser autossuficiente, porque é Deus que vai contra você. Dessa maneira que vai acontecer, hein? Olha o que eu estou dizendo. E eu falei lá no sábado, e repeti no domingo: Deus vai matar. Quem vai matar? Quem vai matar, gente? Quem vai matar, gente? Deus vai matar. Você sabe por quê? Porque Deus já se arrependeu de se arrepender. O Senhor já não tolera a sua religiosidade. Ele já não tolera mais o teu jeito de ser. Não há misericórdia. Alex, você tem certeza? Hebreus 10, 26. Bota na tela aí, filho. Hebreus 10, 26. Para a gente poder ver. Projeta aí. Para a gente poder orar. Hebreus 10, 26. Vocês vão ver algo que é muito grave. Isso deveria estar na casa de vocês, lá no espelho, para você poder ver o que significa isso. Bota aí, filhão. Hebreus 10, 26. Projeta para nós aí. Hebreus 10, 26. Isso. Livro de Hebreus 10, 26. Olha só. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o que, gente? 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 Não, diga para o teu irmão, você entendeu? Você entendeu? Porque se você entendeu, a sua sentença está diante de você. Não há mais sacrifício possível, porque o maior sacrifício foi o da cruz. E se você conhecer a verdade da cruz, você é sem vergonha, você é safado, você é mau caráter,
Você vai lá e faz tudo errado, o que que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Então, vamos orar com esse entendimento. Vamos orar com esse entendimento. Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entendi a natureza do meu conflito. Pai, eu tenho dentro de mim uma natureza carnal, perversa, maligna. Quando eu penso em fazer o certo, eu me vejo fazendo o errado. Pai, me socorre. Eu tenho dentro de mim uma agonia que consome a minha alma, que faz doer a minha alma. Pai, eu tenho problema na minha casa. Senhor, a minha casa está toda desgovernada. Senhor, traz agora o teu governo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Pai, eu pequei contra ti, tão somente eu pequei contra ti. Senhor, eu fui rebelde, eu fui teimoso, eu fui desobediente, eu toquei, eu fiz o que eu não deveria fazer na minha vida. Pai, me socorre. Senhor, liberta, cura a minha alma. Senhor, eu não posso viver da maneira miserável que eu estou vivendo. A minha casa, os meus filhos, eu preciso de uma intervenção sobrenatural nesta noite, neste lugar. Senhor, entra agora na minha causa, entra na peleja pela minha vida, pela minha família. Pai, eu preciso de ti, Senhor. Pai, eu sei que eu nada sei, que quando eu quero fazer o certo, eu me vejo fazendo errado. Mas, Senhor, olha agora a intenção do meu coração. Eu estou aqui arrependido, contrito, humilhado diante de ti, Senhor. E eu preciso agora de paz, de consolo, de certeza, de descanso. A minha alma agora eu vou colocar no teu altar. Senhor, eu quero dizer agora que a minha vida, a vida da minha família, te pertence. E o meu altar agora é o altar do Espírito Santo se manifestar.
Senhor, 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 agora derrama o teu Espírito Santo, 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 na minha vida, na minha família, pela minha fé, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que agora, até esse instante, era impossível para mim. Os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés vão tocar, eu vou ver, eu vou ouvir o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural do Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra na minha vida, muda, transforma e modifica. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Antes de você sair, eu quero que você abrace 2, 3 irmãos, tá certo? Dá um abraço de 20 segundos, como eu ensinei já no primeiro encontro, ok? E eu quero que você profetize na vida dele, profetiza na vida desse irmão. Deixa Deus te usar, irmão, deixa Deus te usar. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço outra assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento